soberana do Senhor se manifestando no meio do seu povo. Porque às vezes a gente está que nem Elias, procurando um pé de zinco, né, para se encostar e entregar a alma, né, e encerrar o ministério. E aí o Senhor vem, envia seu mensageiro, traz o alimento para a alma, né, o pão celestial, e Jesus Cristo diz que Ele é o pão que desce do céu. Então é Jesus Cristo que alimenta, que supre a nossa necessidade, né, que nos dá a energia, que nos dá força, e Ele também é águas refrigeradoras, né, como Ele mesmo diz, que quem tem sede, venha a mim e beba. Então nós temos bebido dessa água, essa água que o Senhor prometeu à mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, que Ele disse que se alguém beber da água, né, que você vai retirar, voltará a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Mas ele terá dentro de si uma fonte que joga para a vida eterna. Essa fonte está dentro de nós. É a manifestação, é a presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Você não tem necessidade de mais nada além da presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É extraordinário quando o Senhor se manifesta e nós somos supridos. Não é que as contas foram pagas. Não é que os problemas desapareceram. Não é que as pessoas atribuladas desapareceram. Elas continuam lá. Só que você enfrenta elas agora de outra forma. Só que você agora tem outro ânimo. Só que você agora tem outra alegria. Porque você é renovado e você é capacitado para ir e glorificar o nome do Senhor. Aonde quer que você esteja. Diante de qualquer situação, nós somos capacitados a glorificar o nome do Senhor. Né? Diante dessa manifestação da sua presença. Então eu agradeço, né? Como eu falei, por estar participando aqui dessa lição junto com vocês. E ainda continuando nessa abordagem, nós vamos falar aqui acerca da lição 11. E ao longo de todo esse trimestre, nós estamos estudando acerca do tabernáculo. Né? Então, estamos já no final da lição, estamos no capítulo 11 dela, né? O tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E o tabernáculo, ele é a representação, né, ele é a representação tipológica, simbólica, daquilo que para nós hoje é uma realidade. O tabernáculo representava simbolicamente. O tabernáculo representava tipologicamente. E aí Cristo pegou essa tipologia e trouxe para a realidade. Então o tabernáculo apontava para Cristo. O tabernáculo era a morada de Deus entre os homens. O tabernáculo era um local onde Deus se encontrava com o seu povo, onde o povo podia se purificar dos seus pecados e continuar em comunhão com Deus. Assim também Cristo é para nós o tabernáculo de Deus na terra. Cristo é aquele por meio de quem nós podemos estar na presença de Deus. É aquele por meio de quem nós somos purificados dos nossos pecados. E muito mais eficaz do que aquele tabernáculo da antiga aliança, cujo sangue dos animais, constantemente sacrificados, apenas cobriam. O pecado era apenas coberto. A aspersão do sangue não eliminava, mas cobria o pecado, para que Deus pudesse, digamos assim, tolerar o seu povo. Para que Deus pudesse, então, não tirá-los da aliança, não eliminá-los. Então o tabernáculo tinha uma função extraordinária, uma função importante, mas não era uma função totalmente eficaz. Era algo transitório, era algo que tinha prazo de validade, porque indicava para um sacrifício melhor. E o sacrifício melhor é Cristo. E Cristo é o tabernáculo de Deus entre nós. Cristo traz Deus para a terra. A presença, a manifestação do Senhor Jesus Cristo permite que nós adentremos na presença de Deus. O seu sangue nos purifica de todo pecado, nos coloca diante da majestade divina. Então é isso que nós temos visto ao longo de todo esse trimestre. O trimestre aqui foi, assim, professor escola dominical é suspeito, né? Toda lição ele diz que é maravilhosa, né? Essa lição é maravilhosa, essa lição é extraordinária. Mas essa lição aqui, ela é mesmo. ela é realmente muito representativa, muito profunda. Ela fala de coisas muito importantes, como a que vai tratar hoje. O sacerdócio de Cristo e o Levítico. Ele vai fazer uma comparação, vai colocar lado a lado, e ele vai mostrar como aquele, né, o Levítico, era importante, foi importante na sua época, né, atendeu uma necessidade, mas como ele era ineficaz em relação a alguns aspectos, e como ele era transitório.
apontando para um sacerdócio maior, apontando para um sacerdócio plenamente eficaz, apontando para um sacerdócio definitivo, e outra, para um sacerdócio eterno, que viria no futuro, o futuro daqueles autores, e o nosso presente. O Senhor Jesus Cristo, que veio até nós e abriu a porta dos santos, quando na cruz ele deu o brado: Pai, está consumado. Todo projeto de salvação, todo plano de salvação. Veja, ele é o autor e é o consumador. Quando diz que ele é o autor, isso aí não há nenhuma dificuldade, né? De fato, foi na eternidade que a salvação foi planejada. A graça é uma autoria do Senhor Jesus Cristo. Foi ele que criou todo esse plano de salvação. Só que Paulo faz questão de ressaltar que ele não é só o autor, porque ele podia desenvolver esse plano, revelar, colocar na Escritura e falar: está aqui, se vira. O plano da salvação é esse. Você tem que pegar isso aqui, você tem que ler, tem que estudar, entender, vai lá, faz passo a passo para que você mesmo se salve. Não foi você que pecou? Então, você se vira, vai lá e se salva. Porque você foi que transgrediu. Você foi que agrediu a Deus. Você é que ofende a santidade de Deus com seus pecados. Cada pecado do homem é uma ofensa contra a santidade de Deus. Agora, Cristo não se limitou a ser apenas o autor. Cristo não simplesmente comunicou qual é o plano da salvação, o plano da graça. Ele é o autor, ele é o consumador. Quando ele é o consumador, diz que ele pegou o plano da salvação e ele executou em si mesmo. Ele veio, saiu da sua glória, entrou no corpo humano, nasceu como um homem, viveu como um homem, teve as dificuldades que todo homem tem, teve as limitações que os homens têm, todavia não pecou como os homens pecam, foi perfeito em todas as coisas. Ao final, depois de ser obediente durante todo esse período, como Paulo diz em Filipenses, ao final, como ele foi premiado? Com morte de cruz. E aí, na morte de cruz, ele agora torna um sacrifício vicário, ele sacrifica por nós. Ele se coloca no lugar do pecador. O pecado do mundo está sobre Cristo. Para quê? Para que a justiça que Cristo adquiriu pelas suas obras, e ele realizou essas obras de uma maneira perfeita, a justiça que ele adquiriu pelas suas obras, ele imputa a nós. Por isso que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Não por obras, mas somente pela graça em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. O Espírito Santo de Deus que está interagindo com você, que está comunicando sempre acerca do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é sensível à voz dele, você abre seu coração. Ao abrir seu coração, o Senhor Jesus Cristo imputa a você as suas obras. Agora Deus olha dos céus e olha para você. E Deus poderia ver seus erros, Deus poderia ver seus pecados, Deus poderia ver suas falhas, Deus poderia ver todos os seus defeitos. Só que Deus olha para você e vê o sangue do Filho dele. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É isso que significa essa frase. Às vezes algumas pessoas usam como amuleto essa frase. Uma barata parece sangue de Jesus sem poder. Vai acontecer um acidente, sangue de Jesus sem poder. Fica usando como amuleto, como se fosse assim, fala esse negócio, a palavra mágica, e aí as coisas aparecem, e tudo resolve. Mas, na verdade, isso tem uma profundidade, você precisa entender qual é o significado dela. Você precisa entender qual é a aplicação dela. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar de todos os pecados. O sangue de Jesus tem poder para te curar de uma doença que ia te levar para o inferno. A doença chamada pecado. O sangue de Jesus tem poder para te colocar puro, santificado na presença de Deus. Para que você possa ter em você a salvação, o selo do Espírito Santo de Deus, que é a predestinação para a vida eterna. É aí onde o sangue de Jesus tem poder para realizar a obra que você não pode fazer, a obra da salvação. Ninguém poderia salvar. Cristo trouxe para nós a salvação. Ele é o autor, ele é o consumador. Então, quando nós vemos o sacerdócio de Cristo em relação ao Levítico, é exatamente esse aspecto que ele vai ressaltar aqui. Enquanto um cumpriu uma função importante, mas era limitado, outro cumpriu uma função fundamental e perfeita, e é ilimitado e é eterno. E aí nós podemos glorificar a Deus nessa noite, porque nós somos alcançados por essa tão grande obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, é interessante, por que nós trazemos esse tipo de estudo, Por que alguém se preocupa em fazer uma lição,
e trazer esse tipo de conhecimento. Você não vai entender qual é o valor, quanto custou a sua salvação, se você não entender o que é a salvação. Então, se você não entender para que o sacerdócio de Cristo é eficaz, por que você precisa do sacerdócio de Cristo, você não vai valorizar a obra dele por você. E aí você vai trocar a salvação por qualquer coisa, como Judas Iscariotes trocou por 30 moedas. 30 moedas de prata foi suficiente para ele. Ele foi lá e vendeu o Filho de Deus. Entregou o Filho de Deus para as autoridades. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento pleno, pelo menos ele não abriu o coração para ter, acerca da dimensão do reino de Deus. Acerca da dimensão da grande salvação em Cristo Jesus. Então ele estava equivocado em relação aos seus valores. E aí quando o cristão ele não tem noção do tamanho da obra que Deus realizou por ele em Cristo, ele também vende a sua salvação barata. Ele vende a sua salvação para um pecado, ele vende a sua salvação para um vício, ele vende a sua salvação para uma pornografia, para uma prostituição, ou para falar palavras de baixo calão, envergonhar o nome do Senhor, e assim afastar o Espírito de Deus da vida dele. Ele sai comercializando a salvação dele, trocando por qualquer coisa. Por quê? Porque é como você dá uma pérola para uma pessoa que não sabe o que é uma pérola. Ela só acha que é uma pedrinha bonita. Aí ela vai lá, brinca de bolinha de gude, mas ela não sabe que aquilo é uma pérola, que tem um grande valor. Então é esse o sentido, valorizar a grande obra de salvação que Cristo realizou por você. Aquilo que Cristo pagou por você. Como Pedro disse, que nós não fomos comprados com ouro ou com prata, mas com o bom preço do sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus foi o teu preço. Foi o preço para que você fosse tirado, resgatado da vida de pecado e pudesse estar aqui na presença dele. Adorando, sentindo, e vendo a manifestação de Deus, podendo participar aqui dessa comunhão. Então, entrando aqui na lição, veja, na leitura bíblica em classe, vamos fazer aqui a leitura para a gente guardar bem o texto. Eu vou fazer aqui já para ganhar tempo, e a gente vai comentando os pontos da lição. Veja só. Então, vai ter texto de Êxodo 28:1, de Levítico 8:22, de Hebreus 7:23-28 e 1 de Pedro 2:9. Primeiramente em Êxodo diz, Êxodo 28:1. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão, e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então esse é Êxodo. Levítico 8:22 agora. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Agora, Hebreus 7:23-28. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, acerca de quem está falando aqui? De Cristo, acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas este, o Senhor Jesus Cristo, o autor ao Hebreu, que não é conhecido, é um autor anônimo, só na glória a gente vai saber quem escreveu essa carta maravilhosa aqui, ele está fazendo uma comparação paralela entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico, tá ok? Então, os destinatários do autor aos Hebreus estavam começando a retroceder na sua fé. Estavam começando a abandonar a fé em Cristo, que eles já tinham abraçado, e retornar para o seu passado, retornar para o judaísmo, do qual eles haviam saído. Então, eles estavam sendo assediados por muitos fariseus, e com isso eles estavam retornando à sua antiga prática de vida. Como muitas das vezes nós também passamos por situações assim, quando vemos pessoas por quem Deus operou milagres, pessoas por quem Deus operou libertação, e muitas das vezes a pessoa rodeada de alguns assédios, ela começa a ceder, ela começa a recuar. E o autor dos Hebreus, ele vai trabalhar por essas pessoas. A gente estudou pouco tempo atrás, os Hebreus. Então ele vai ponto a ponto mostrando a superioridade de Cristo em relação à antiga fé professada por eles. Por isso que é inaceitável uma igreja passar por um processo de judaização. É inaceitável você pegar aquilo que Deus te deu e que é de extraordinário valor, você trocar por velharias. E você trocar por coisas obsoletas, coisas que já foram ultrapassadas. Então aqui não é lugar para a gente colocar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança já se perdeu. Tá certo? Jeremias disse, não farão outra arca.
Tá ok? Então Cristo Jesus nos deu algo muito mais valioso que a Arca da Aliança. Então igrejas por aí que pegam, faz Arca da Aliança de madeira, aí pinta de ouro, e traz aqui, não, de dourado, né? Traz para a igreja, coloca a Arca da Aliança. Ou então líderes aí que pegam o talit, né? Aquele lençolzinho lá engraçado que os judeus usam, né? Questão de mesa lá, e pega o kipá, né? Aí deixa a barbona crescer aqui e vai. Ele é um pastor barra rabino, né? E aí vai querer dizer que ele tem mais autoridade do que os outros porque ele está imitando. Sendo que isso é uma inferiorização do seu ministério. Isso é uma inferiorização da igreja em Cristo. A igreja em Cristo não precisa olhar para o passado, porque ela tem um futuro, que é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Ela foi comprada, ela foi resgatada, ela foi fundada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, ela não precisa de nada emprestado. Ela não precisa de nada externo, não precisa de nada de fora. A gente vai ver aqui que Nadab e Abiú, eles se prejudicaram diante de Deus exatamente por trazer coisas de fora e colocar dentro da igreja. Deus não aceita, e presta atenção, né? A gente às vezes se confunde com a graça. A gente pensa que a graça, por ser de graça, né? Alguém pagou por ela. Ela é de graça para você, mas ela custou caro para Cristo. Caríssimo, custou o seu sangue. Para o Deus Pai, custou seu Filho. Para o Espírito Santo, custou a segunda pessoa da Trindade, custou o Filho de Deus. Então, foi uma grande perda nos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo pendurado na cruz, com os meus e os seus pecados sobre ele, Deus virou o seu rosto. E ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus em relação a Cristo, por causa da triste cena na qual os meus pecados estavam sobre ele. Os teus pecados estavam sobre ele. O cálice de pecados que ele teve que tomar, que teve que sorver até o fim, né? Para poder nos premiar com a sua santificação, né? Com a sua salvação. Então não adianta que Deus tem exigências em relação à sua obra. Deus tem exigências em relação à sua igreja. Os padrões que estavam estabelecidos aqui no tabernáculo, que são altos padrões de santidade, eles não mudaram, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que mudou é que você agora tem acesso. Isso que mudou. O que mudou é que você não é um espectador externo. Se aqui fosse um tabernáculo, você estaria lá fora. Você estaria aqui dentro. Se aqui, pensa, aqui é um tabernáculo, né? Toda aquela descrição dos varais, das cortinas, das colunas, pronto. Ó. Aqui tem as colunas, aqui é o Santo dos Santos. Aqui é o lugar santo. Pronto, você estaria lá fora. Você chegaria até lá fora, entregaria o sacrifício, o sacerdote pegaria, traria até aqui, faria o sacrifício, ia colher o sangue, e aí o sumo sacerdote ia pegar esse sangue, ele sozinho ia adentrar o Santo dos Santos para aspergir o sangue sobre a arca. Pronto, está feito o culto. Seu pecado foi coberto. Aí de lá você dá tchau e vai embora. Aí Cristo, o que ele fez em relação a nós? Cristo disse, não, isso é muito pouco. Eu quero mais comunhão com Ele, eu quero mais intimidade com Ele. Eu quero estar junto com Ele, eu quero estar nele e Ele em mim. E o que Cristo fez? Quando Ele deu o braço na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Cristo liberou para nós acesso ao Santo dos Santos. Então nós estamos aqui num edifício, só que esse edifício não significa nada em relação ao mundo espiritual. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E a igreja em Cristo Jesus está situada no Santo dos Santos. Quando você está em plena comunhão e adoração, você não está em outro lugar senão na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está no Santo dos Santos, diante de Deus, diante do Senhor. Aquilo que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia presenciar. Você presencia a todo momento que você entra na presença de Deus. Então o que acontece? Nós temos um grande privilégio, mas nós não temos a dimensão desse privilégio. E aí por isso que a gente leva a coisa meio capenga. Porque se você conhecesse o privilégio que você está desfrutando, você teria uma vida mais íntima com Deus. Você teria uma vida de maior comunhão com Deus. Você teria mais zelo, ao se apresentar na presença de Deus. Porque você está na presença do Todo-Poderoso. Você não está no pátio, nem está no lugar santo. Você está no Santo dos Santos. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Então, as exigências para nós são as mesmas.
Então, o mesmo padrão, Deus não diminuiu o seu padrão. O que Deus fez é que, como você não consegue atender o padrão dele, ele mandou o seu filho para poder realizar a obra e atribuir a você. Então, a obra realizada por Cristo nos é imputada. Cristo é como imputação, eu gosto de representar da seguinte maneira. Você tem uma grande dívida, tá? Tem uma grande dívida. E você, diante dessa dívida, você vai ter muitas perdas. Se eu entrar no processo, vão pegar seu carro, vão pegar sua casa, vão tirar até sua roupa. Então, quer dizer, essa grande dívida vai prejudicar a sua vida inteira. E o que acontece? Alguém se apresenta para você e tem muito crédito. Muito crédito. E essa pessoa que tem esse crédito, para poder ajudar você, para poder tirar você dessa situação, salvar você, ele vai fazer uma transferência da conta dele para a sua, o valor suficiente para pagar a conta e para você viver o resto da vida sossegado. É uma transferência. Jesus Cristo tem o crédito e você tem a dívida. Jesus Cristo tem a salvação e você tem a condenação do pecado. Jesus Cristo transfere para você o valor dele. Ele transfere para você as obras dele. Isso chama-se imputação. Ele imputa a você as obras dele. As obras dele estão sobre você como se você tivesse feito. Mas você não fez. Elas vieram para você pela graça de Cristo Jesus. Então foi imputado a você as obras de Cristo. Então você, quando se depara com essa situação, você vê o privilégio que você tem diante de Deus. A abertura, o acesso que você tem à presença de Deus, por causa de Cristo Jesus. E aí, na continuação, ele prossegue. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, aqui o texto de Hebreus, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas esse, porque permanece eternamente, extraordinário, né? Tem sacerdócio perpétuo, porque pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, uma intercessão constante, nunca cessa a intercessão de Cristo por nós, né? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus. Só uma coisa em relação a essa intercessão de Cristo, a intercessão perpétua, é interessante como a obra que Cristo realizou, ela não só foi importante no passado. Lá atrás, quando você aceitou a Cristo, no começo da sua fé, ela foi fundamental ali. Você saiu do mundo de pecado, você entrou para o reino de Deus, você entrou como uma criança, neófito, então você podia ser muito esperto no mundo. Aqui você vira criança. Você vai ter que aprender passo a passo, engatinhar, ser alimentado com leitinho leve, né? Tem que medir ali se não está muito quente, né? Para não machucar. E aí vai, daqui a pouco começa a trocar a alimentação, daqui a pouco está comendo, né? Feijoada, e por aí vai. Então, quer dizer, esse é um processo pelo qual você passou. Mas é interessante que a intercessão de Cristo não foi só lá atrás. Ela continua sendo agora. Cristo intercedeu por você diante de Deus há poucos minutos atrás. Há poucos segundos atrás. Por quê? Porque constantemente o diabo vai diante de Deus tentando nos acusar. Esse é o papel dele. O nome Satan é acusador. Satan, de onde vem Satanás. É acusador, ou diábolos. Aquele que lança em rosto. Aquele que lança acusações. Então, é o trabalho que ele mais gosta de fazer. Ele chega diante de Deus e ele anotou, né? Tem a lista lá. Todos os escorregões que você deu, talvez ele não tenha visto, mas um demônio viu. Aí vai lá, passa, né? Ó, ele fez isso aqui. Ó, ele deixou escapar isso aqui. Ele deixou escapar esse palavrãozinho aqui, ó. Ele fez esse negócio aqui, né? Ele estava enrolando o chefe lá no banheiro, né? Ele estava fazendo isso, fazendo aquilo. E a nota vai diante de Deus. O que ele vai fazer lá? Ele vai tentar bloquear o seu acesso a Deus. Por quê? Porque qual é o argumento dele? Tu és santo. Tu és justo. E a tua santidade, a tua justiça não pode ser agredido por esse pecado. Então, ele não pode ter comunhão com o Senhor, por causa da tua santidade. E aí o que acontece? O grande problema é que quando Satanás nos acusa diante de Deus, muitas das vezes ele tenta mentir, só que mentir para Deus é inútil, porque Deus é onisciente. Então o que ele faz? Ele fala a verdade. E aí por isso que Cristo diz, bem-aventurado quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado quando disserem esses males mentindo. Por quê? Se são mentiras, o Senhor é seu advogado. Você tem o Paráclitos, você tem o Espírito Santo que está junto de você. Que é aquele que te defende, que é aquele que te protege. Agora, se
disserem todo mal contra vós, falando a verdade, aí você está perdido. Porque você vai passar pelo juízo dos homens e depois pelo juízo de Deus. E aí, quando o diabo chega diante de Deus para nos acusar, para tentar impedir a nossa comunhão com Deus, ele vai chegar diante de Deus falando a verdade. Falando, ó, ele fez isso e ele fez mesmo. Ela fez isso e ela fez mesmo. Olha, tudo isso aqui, ó, o que eu estou falando é aquilo que ele fez. É verdade. Só que o que acontece? Ele encontra diante de Deus um intercessor. Ele encontra diante de Deus o sumo sacerdote, que intercede por nós perpetuamente. E qual é o argumento de Cristo? Como João disse na carta dele, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecar, tens um advogado. E qual é o argumento final desse advogado para ganhar a causa? O meu sangue purifica de todo o pecado. Não é que ele não pecou, ele pecou, só que ele se arrependeu. E por ele ter se arrependido, o meu sangue purifica de todo o pecado. Esse pecado que ele fez, eu paguei por ele na cruz. Então, ele só não vai se premiar, só não vai se beneficiar pela minha purificação se ele não se arrepender. Como Cristo falou, tem que se arrepender e deixar. Aquele que se arrepende e deixar, aquele que se arrepende e deixa, alcança perdão, alcança misericórdia. Então, nós temos que sempre entender que a intercessão de Cristo é constante. A intercessão de Cristo é perpétua, como diz aqui o texto. A cada momento ele está intercedendo por nós. A cada momento ele está brigando pela nossa comunhão. Ele está brigando para que o nosso contato com Deus não seja cortado, não seja interrompido, para que o diabo não venha se andar com a nossa vida. É interessante a gente ter isso na consciência, o trabalho que Cristo continua desempenhando junto a Deus por nós. Olha só, continuando aqui, ó. Porque não convinha tal sumo sacerdote, santo, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes levíticos, né, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez dele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. E agora o último texto, 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. É interessante que Cristo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, numa ordem hierárquica, ele está acima do sacerdote. É dentro do sacerdote que sai um para ser sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. Só que nós somos sacerdotes. O sacerdote é aquele que oficia diante de Deus. O sacerdote é aquele que faz a ponte de ligação entre o povo e Deus. O profeta traz Deus ao povo. O profeta recebe a revelação da parte de Deus. Ele diz, assim diz o Senhor. Pronto, a partir dali é fala de Deus. Ele está só comunicando. Ele traz Deus ao povo. E o sacerdote leva o povo a Deus. Então, se Pedro disse que nós fomos comprados para sermos sumos sacerdotes, a legislação que se aplicava aos sacerdotes, no seu rigor, ela se aplica a nós. Por quê? Com grandes privilégios também vem grandes exigências. Então o pessoal às vezes não pega essa questão. Eles querem ser julgados, né, eles querem ser analisados, avaliados num critério leve. Por quê? Eles querem facilidades. Né? Eles querem simplesmente dar o coração para Jesus. Só que, e o resto do corpo? Então você dá Jesus mora no meu coração. Jesus é um cara legal, eu gosto dele. Né? Me fez um bem danado, aí põe no Facebook, compra uma camiseta e diz, Jesus mora no meu coração, tá? E assinar a tua roupa, quem é que está mandando ela? Né? E os teus costumes, teus hábitos, e o teu corpo, né? Então Jesus, ele não quer só o teu coração, Jesus ele quer a tua vida inteira, ele quer ser Senhor, tá certo? Se ele é Senhor, ele é responsável por você. Ele está à sua frente, ele te guarda, ele te protege, ele te abençoa, ele vai te arrebatar a qualquer momento, você vai ser levado para as mãos celestiais. Mas quem ele vai levar? Aquele com quem ele tem comunhão. Aquele sobre quem ele é Senhor. E para ele ser o seu Senhor, você tem que ser o seu servo. E para você ser servo, você tem que fazer aquilo que ele manda. Então, ele tem ordenado, por meio da sua palavra, critérios para que você possa estar na presença dele. E os nossos critérios são critérios altos. Por quê? Por causa dos nossos privilégios. Nós temos grandes privilégios em Deus. Nós temos acesso à presença de Deus.
nós sentimos a manifestação de Deus em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Né? O poder de Deus, os mistérios de Deus são compartilhados conosco. Cristo disse: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Como foi lido aqui, né? O pastor leu, que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão que andou por fé. Moisés falava com Deus face a face. Inclusive ficaram com ciúme, né? Miriam e Arão ficaram com ciúme, porque Deus falava desse jeito com Moisés. E Deus chamou ele para uma conversa, né? Um tete a tete, e falou: olha, com os profetas eu falo por visões e por sonhos, tá? Mas com Moisés eu falo face a face. Como um homem fala com o seu amigo. Saiba, tenha certeza disso, de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa. Às vezes a gente perde essa dimensão. Você tem hoje mais comunhão com Deus. Você tem hoje. Eu estou falando de uma forma assim. Você pode ter, tá? Existe essa potencialidade, existe essa abertura para você. Você tem hoje uma abertura diante de Deus para ter mais comunhão com Deus do que Moisés. Não tenha dúvida, porque Cristo disse: muitos quiseram ver o que vós vistes e não viram. Isso inclui Moisés. Muitos quiseram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Isso inclui Abraão também. Ok? E aí Cristo disse, em relação a nós, que viemos muito tempo depois da vinda dele em carne: e bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, quando você crê, quando você tem fé, quando você tem comunhão, quando você se entrega na presença de Deus, quando você adora a Deus, você cumpre a palavra de Deus na sua vida, você alcança um nível de comunhão que não foi visto por ninguém, porque você está inserido no Santo dos Santos. Então, essa é a lógica. E é interessante, partindo para a lição, tempo já foi. Eu vou fazer um comentário por cima aqui da lição. Ao ponto 1, ele fala aqui, ó: os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O 2, características especiais dos levitas, né? Características especiais dos levitas. E 3, consagração sacerdotal. A consagração sacerdotal tinha um propósito. Nesses 3 pontos, o que ele vai argumentar? No ponto 1, ele vai falar da exclusividade do chamado. Ele vai falar da exclusividade do chamado. Nem da tribo de Issacar, nem de Zebulon, nem de Gad, nem de Rubem, nem de Davi, nem de Benjamim, nem de Dan, ninguém poderia adentrar ao Santo dos Santos. Ninguém poderia adentrar ao lugar santo. Ninguém poderia oferecer sacrifício de incenso diante de Deus. Somente a tribo de Levi. Por quê? Porque Deus chamou a tribo de Levi para esse serviço. Agora, claro, algumas pessoas argumentam que existe uma motivação nesse chamado de Deus. E essa motivação pode ser entendida, por exemplo, no momento em que eles estavam peregrinando e Moisés havia subido o monte, tá certo? Para receber a lei e para receber as instruções do tabernáculo, e lá embaixo o pessoal começou a esperar. E Moisés não desce, Moisés não desce. E Moisés está demorando. Moisés era velho já, tinha 80 anos. Moisés morreu lá em cima. E aí começou a surgir toda aquela dúvida. E aí começou o vulgo, né? Porque em todo lugar tem o trigo, e Deus tem compromisso com o trigo. E tem o joio. Agora, qual é o problema? O trigo não pode deixar levar pelo joio. O joio vai criticar. O joio vai zombar. O joio vai ficar disperso. O joio não está envolvido com isso aqui. Mas o trigo tem que saber que o compromisso dele é com Deus. Aqueles que são chamados, aqueles que foram escolhidos, têm que saber que o compromisso dele é com Deus, o Deus que o chamou, o Deus que o escolheu. Então o que acontece? O vulgo começou a dar algumas ideias. Olha, vamos fazer o seguinte: Moisés morreu, vamos levantar outro Deus. E aí pressionaram Arão. No que pressionaram Arão, Arão cedeu. Tanto que lá atrás, quando Moisés foi chamado, Deus não queria incluir Arão. Deus queria que fosse só com Moisés. Como Moisés insistiu com Deus, Deus lhe concedeu Arão, mas foi uma permissão, não foi vontade perfeita. Existe o plano perfeito de Deus, onde dá tudo certo. Aí quando você é muito teimoso, Deus permite que você use seu livre-arbítrio e vá pela vontade permissiva. Aí começa a se arrebentar tudo, só que é problema seu. Por quê? Porque você não quis o plano perfeito de Deus. Você insistiu com Deus, você teimou com Deus, você fez que nem o rei Ezequias.
Ah, Senhor, eu te servi, eu te adoro, eu reconstruí o templo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Ah, tá bom, você quer? Então vai, mais 15 anos para você. Nasceu Manassés, a maior tribulação que Israel já viu, ele mesmo já começou a se desviar, Isaías chegou até ele para dar orientação, ele foi soberbo com o profeta Isaías, só foi arrebentar. Por quê? Uma coisa é o plano perfeito de Deus, outra coisa é a permissão. Então, quando você sai do plano perfeito de Deus, você vai ter que assumir as consequências. E é onde aconteceu exatamente isso aqui. Então não era o plano perfeito, era a permissão. E na permissão surge uma figura dessa. Ele abriu, né? E aí o pessoal levantou o bezerro e aí fizeram o carnaval. Aí você pode imaginar qualquer tipo de orgia, porque era um culto ao chamado culto ao Boiaco, que era uma deidade egípcia, e cultuava-se ele com orgias sexuais. Então o pessoal entrou no carnaval, entrou na orgia, quando Moisés desceu do monte, viu aquela situação. E aí o que Moisés foi procurar? Aqueles que não estavam misturados, aqueles que não estavam no meio. Aí onde alguns entendem que a tribo de Levi, que não havia se misturado com o carnaval, ela foi escolhida por Deus também em decorrência de uma postura correta. E aí Deus separou. Os levitas tiveram que ferir os seus irmãos que haviam participado daquela orgia. E aí Levi foi escolhido por Deus. Então aquele que é escolhido por Deus, ele tem que tomar decisões pela sua fé. E as decisões que você toma pela sua fé, por causa da sua comunhão com Deus, elas não serão compreendidas por todos. Você escolheu servir a Deus. Você escolheu ser fiel. Você escolheu andar com Deus no meio da terra. Você acha que você vai ser compreendido? Você acha que você vai ser aceito? Você acha que você vai ter, as pessoas vão bater palma para você? Óbvio que não. Por quê? Aquele que se faz amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. Aquele que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tome muito cuidado quando o mundo te receber muito, te abraçar muito, te elogiar muito. Talvez você esteja parecido com ele. Então esse é o problema. Quanto mais diferente do mundo, quanto mais parecido com Deus, mais você acusa o mundo. Você quer saber de uma coisa? Quando você está andando com Deus em santidade, só de você colocar o pé no Recife, alguém já não gosta de você. Porque você é luz. Então, quando a luz chega, as trevas, eu não gostei desse crente, eu não gostei dessa crente. Ele não abriu nem a boca ainda. Imagina como começar a pregar. Aguenta, irmão, aguenta. E o céu é maravilhoso. Só que até chegar lá, tem chão. O céu está longe. Mas o bom é que quando o Senhor arrebatar, o teu nome, Jesus Cristo, vai chamar. Né? Por quê? Por causa da sua fidelidade. Porque você está andando com Deus na terra. Então é isso que a gente via que Deus esperava dos levitas. Por quê? Os levitas foram chamados, tomaram decisões difíceis, foram fiéis a Deus, tinham uma consagração especial, que era só para eles, a comunhão que eles tinham com Deus, ninguém tinha, a palavra de autoridade que eles tinham, ninguém tinha, aonde você tinha um conflito, quem resolvia era o levita, tá? Então qualquer conflito que surgisse em Israel, quem resolvia era o levita. Por quê? Porque ele tem a palavra de Deus. Então ele vai julgar de acordo com os parâmetros de Deus. Então, para você ter autoridade, você também terá exigência. É onde no terceiro ponto ele fala, consagração sacerdotal tinha um só propósito. O levita não pode estar metido em nenhum outro tipo de atividade. O levita tem que estar totalmente dedicado à causa de Deus, a propagar a palavra de Deus, a denunciar os erros em relação à palavra, os desvios, tá certo? A adotar o padrão de Deus para a sua vida, para ser referência para os demais. Essas são as exigências em relação aos levitas. E como Pedro fala que nós somos sacerdotes, Cristo é o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes, a lei dos levitas está em vigência para nós. Então as pessoas olham e falam, mas não precisa tudo isso. Para ela não precisa. Por quê? Porque ela não serve ao Deus que você serve. Para ela não precisa, porque ela não está na presença de Deus como você está. Porque ela não adora a Deus como você adora. Porque ela não sente Deus como você sente. Então, a medida para ela vai ser mais leve. Por quê? Ela não está servindo o Deus que você está servindo. Então, essa é a questão. O levita tem que estar consciente disso. Que ele seria diferente de todos os seus irmãos. Que ele seria diferente de toda a tribo de Israel. Para encerrar, vestimento sacerdotal para o serviço, ele fala da simbologia da vestimenta. Primeiramente, a simbologia da vestimenta, que ele fala aqui, a túnica, o éfode e o urim e tumim. Esses 3 pontos são os seguintes. Primeiro, para você ser sacerdote,
o levita chegava lá para o serviço, né? Então o levita, ele se apresentava com seus 24 anos e ele servia, com seus 20 anos, eu acho que ele servia aí, no máximo, aí até os 50. Depois disso ele se aposentava e vinha outra turma. O levita chegava lá no tabernáculo para se apresentar, né? Para servir. Aí cada família tinha uma função. Tinha famílias que carregavam o tabernáculo, carregavam as coberturas, tinha outra que carregava as colunas, tinha outros que carregavam a arca, tinha outros que carregavam a bacia de bronze, outros carregavam o altar. Então tinha várias famílias envolvidas ali no serviço do tabernáculo. O que acontece? Ele chegava para se apresentar para o serviço, né? Aí como é que ele vai trabalhar? Aí ele vai de bermuda, aí ele vai todo malamanhado, caótico, né? Chega lá fedendo, é assim, aí entra lá, vai fazendo do jeito que quiser. Tem ordem. Tem ordem. Por quê? Porque Deus é um Deus ordeiro. Se Deus não fosse ordeiro, nós não veríamos todo esse sistema organizado em nosso redor. Sabia que a natureza é uma Bíblia aberta que prega acerca de Deus? Quando você vê o sol se levantar e se pôr todos os dias, as estações passarem, a lua, as estrelas, toda essa ordem. Essa ordem no caos é fruto de uma mente inteligente, que inclusive até existe um ramo da ciência que estuda o design inteligente, que é uma proposta científica para uma mente inteligente que conduziu todo o processo de formação do cosmos. E aí a gente aproveita, né, essa crista da onda aí e fala, eu sei quem é essa mente inteligente. Essa mente inteligente é o Logos divino. Tá certo? Aquele que João fala, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho. No princípio, né, era o Logos, né, era a palavra, o verbo divino, e por meio de quem tudo foi feito, e sem ele nada foi feito sem ele. Esse é a mente inteligente que cria todas as coisas. Então você vê, como ele é um Deus ordeiro, ele exige ordem daquele que serve na crença dele. Então o sacerdote não pode usar a roupa que quiser. Não sei qual é o gosto que ele quer. Não interessa. Você está servindo a um Deus que tem critério, que tem exigência. Então o Senhor tinha, conforme tinha passado para Moisés, a veste que ele tinha que usar. Como era? Qual era o corte? Qual era o tamanho? Qual era o tecido? Quais eram as cores? Tá certo? Você quer saber de uma coisa? Uma coisa que os sacerdotes tinham, que era diferente das pessoas da época deles. A vestimenta vai evoluindo, né, ao longo dos séculos. Então, conforme entra na Revolução Industrial, você tem uma capacidade muito maior, fabricação de roupa, todo tipo de roupa. Mas, indo atrás na história, era muito difícil. Então, as pessoas comuns, as pessoas no seu dia a dia comum, normal, a veste delas era muito simples. Então, um manto, uma túnica, alguma coisa assim, um pano para fazer de peças íntimas e tal. Para os sacerdotes, a coisa era diferente. Deus, ele determinou, vou falar uma coisa aqui que é meio engraçado, mas é necessário. Deus determinou até a peça íntima que o sacerdote tem que usar. Pode pegar um livro de Levítico e está escrevendo lá. Ele usará peças íntimas adequadas para que a sua nudez não fique exposta. Então, a casa de Deus não é lugar de desfile de moda. A casa de Deus não é lugar de desfilar sensualidade. Aquilo que você veste representa aquilo que o Deus que você serve. A igreja onde você congrega. Então, Deus tem critérios para o seu povo. Se você quer ser meu povo, se eu sou teu Deus, siga as minhas ordens. E as ordens são essas. Andar de acordo com aquilo que Deus exige. Tem um padrão moral elevado, tem um padrão ético elevado. Então, tinha as vestes adequadas, a veste, a túnica, né, o éfode que eles carregavam. Era uma simbologia das tribos de Israel. Então, tinha 12 pedras costuradas, e ali ele estava representando seus irmãos. Da mesma forma como você, na frente de Deus, você é representante da sua família. Você é representante daqueles que contam com você, que se espelham em você, que esperam uma palavra de você. O sacerdote era isso para os seus irmãos. E da mesma forma você é isso para os seus. Você sempre tem um núcleo, você sempre tem um círculo de influência. Você às vezes pensa que não influencia ninguém, né? Aí um teste que eu espero que você nunca faça, mas se um dia acontecer, você vai perceber. Você pensa que ninguém te vê. Você pensa que ninguém olha para você. Quer ver como isso é mentira? Comete um pecado. O dia que você, pela misericórdia de Deus, nunca acontece, mas você cai num pecado, que as pessoas ficarem sabendo, vai ter pessoas que você nunca nem imaginou que te conhecia. E que vai dizer, mas ele era crente, mas ela era crente, ela está fazendo isso, ele está fazendo isso, ele disse isso.
Ela disse isso, mas nunca conhecia, não sabia nem que a pessoa existia. E a pessoa estava olhando para você. Ela estava olhando sua atitude, estava olhando seu exemplo, estava olhando sua maneira de ser. Né? Aí quando você comete um erro, você vai perceber, só que foi tarde demais. Aí você estragou tudo aquilo que você fez. Todo testemunho vai ter que começar do zero, pedir perdão e começar tudo de novo. Para encerrar, o que eu quero falar? Eu quero falar uma coisa muito importante, acerca do sacerdócio de Cristo agora. E aí eu já vou fechar até aqui, ó. Vou fechar tudo. Acerca do sacerdócio de Cristo. Quando ele fala aqui, o sacerdócio de Cristo é perfeito. O sacerdócio de Cristo é perfeito. O sacerdócio de Cristo é superior de Melquisedeque. Explica para mim, como assim o sacerdócio de Cristo? O sacerdócio não é da tribo de Levi? Da tribo de Levi. Foi Deus que escolheu a tribo de Levi para ser sacerdote na presença dele. Muito bem. Então, a partir dali, todo sacerdote tem que vir da tribo de Levi. E quer saber de outra? Para ser sumo sacerdote, tem que ser da família arônica. Tem que comprovar a linhagem direta da família arônica, para poder concorrer ao sumo sacerdócio. Tá certo? Que não era todo mundo que conseguia ser. Tinha uma lista enorme, e aí, às vezes, vinha uma oportunidade, às vezes a oportunidade ia vir no fim da sua vida, de você entrar uma vez no Santo dos Santos. Quer saber como é que era isso? Lê lá no Evangelho de Lucas acerca do pai de João Batista, Zacarias. Quando ele ficou sabendo que ele ia oficiar no Santo dos Santos, aquilo foi uma notícia extraordinária. Ou seja, ele não estava acostumado com aquilo. Porque aquilo ali foi uma chance que ele teve na vida de ir lá e servir como sumo sacerdote. Então veja, para ser sacerdote e para ser sumo sacerdote tem que ser de origem levítica. Agora diz para mim, Jesus era filho de Levi? Era? Sim ou não? Não. Jesus era filho de quem? Judá, né? Davi, isso mesmo. Então Davi, né? Um integrante, da família de Judá. Então veja, Jesus Cristo, filho de Davi, por linha genealógica, né? Chegando até José, Jesus não era filho consanguíneo de José, mas era filho de José, estava adotado por ele. Então a linhagem comunica-se a Cristo. Então veja, Jesus, filho de Davi, inclusive era uma das grandes promessas, né? Que levantaria-se um renovo de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Então na linha genealógica de Jessé, passando por Davi, chegando até Cristo. Muito bem. Se Cristo é filho de Davi, como é que Jesus é sacerdote? Se só os levitas eram sacerdotes. E aí onde você se depara com uma revelação bíblica extraordinária. O autor dos Hebreus, quando se deparou com aqueles cristãos que estavam querendo sair da sua fé cristã e voltar para o judaísmo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para confrontá-los com essa verdade, que foi o texto que eu li aqui, sobre o sacerdócio de Cristo. Quando o autor dos Hebreus diz que o sacerdócio dele é perpétuo, é perfeito, é definitivo, tá certo? E é segundo a linha, a ordem de Melquisedeque. É segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, o autor dos Hebreus, quando cita isso, ele tem conhecimento acerca do livro dos Salmos, acerca de uma profecia de Davi, tá certo? Davi foi usado por Deus para escrever no livro dos Salmos uma profecia, na qual ele dizia o seguinte, veja, Deus falando pela boca de Davi, tu és meu filho, hoje te gerei, tu és sumo sacerdote eterno, conforme a ordem de quem? De Melquisedeque. O próprio Deus declarando acerca do seu filho, acerca de Jesus Cristo. Tu és sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. Então, logo, quando Cristo se manifestou, e primeiro ele veio como servo, tá? Ele serviu a Deus aqui como servo. Ele trabalhou como servo, tá certo? Ele obedeceu a Deus como servo. E aí ele vai até a cruz. Na cruz ele morre como sacrifício vicário, substitutivo. Aquele cordeiro que era sacrificado constantemente, Cristo não levou nenhum cordeiro. Cristo era o cordeiro. Era o cordeiro de Deus imaculado, como João Batista disse. O cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele é o ofertante e ele é a oferta. Tá certo? Ele é o autor e é o consumador. Isso que é interessante nele. Na cruz, quando ele morre como sacrifício vicário. Quando ele ressuscita, aí ele vai desempenhar outra função. Aí ele vai pegar o sangue que ele mesmo derramou, o sangue dele, e ele vai apresentar diante de Deus. Não no templo, tá certo? Que foi construído por Herodes. E nem diante de uma arca física, cópia da original, porque nem existia mais. Ele vai no próprio Santo dos Santos, nos céus.
ele vai diante da arca original. E ele vai fazer lá a expiação do nosso pecado. Não com sangue de animais, com o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Que não simplesmente cobre, mas que apaga. E Cristo tem essa autoridade por quê? Porque Deus já havia anteriormente ligado o sacerdócio de Cristo, garantido o sacerdócio de Cristo pela linha de Melquisedeque. Agora veja, Melquisedeque, onde que nós encontramos na Bíblia acerca dele? Lá em Gênesis, não é? Livro de Gênesis. Então veja, Melquisedeque era rei de Salém, não é? Não é isso? Não tinha princípio nem fim de dias, né? Sabe o que é isso? A Bíblia Sagrada, ela é tão importante naquilo que ela fala, quanto naquilo que ela silencia. Infelizmente, muitos teólogos e muitos pregadores não respeitam isso. E aí vai recheando a Bíblia com informações estranhas. Aí você vê aqui o cara trazer informações extraordinárias, mirabolantes. E você não sabe nem de onde ele tirou isso. Por quê? Porque ele não respeita o silêncio bíblico. A Bíblia Sagrada, naquilo que ela silencia, é porque é para ser mantido o silêncio. Tá ok? Melquisedeque era um personagem histórico. Quando ele nasceu, não é dito. Quando ele morreu, também não é dito. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com isso. Deus tinha um propósito em pegar a história de Melquisedeque e inspirou o seu escritor Moisés e disse: você não vai registrar nem o começo e nem o fim. Por quê? Porque o meu filho, que vai ser conforme a ordem dele, não tem começo e também não tem fim. Ele é alfa e é ômega, ele é princípio e é fim, ele é eterno. Então, se ele é eterno, aquele que é o tipo que vai representar ele também não vai ser registrado nem seu começo nem seu fim. Claro que ele nasceu e ele morreu, porque ele é um ser humano, mas não foi registrado, para que aquilo fosse um exemplo para Cristo. Aí veja, Melquisedeque, Abraão, o pai da fé. Abraão, a origem genealógica de Israel. Né? É de Abraão que virá Isaac. De Isaac virá Jacó. De Jacó virão quem? Os 12. Dentre os 12, quem está lá? Levi. De Levi vem Moisés e vem Arão, não é? E de Arão, o sumo sacerdócio. De Levi, no geral, todo sacerdócio. De Arão, o sumo sacerdócio. Tá ok? Aí você pega toda essa linha genealógica. Você entende que uma está dentro da outra, não é? E todos estão dentro de Abraão. Se você tirar Abraão, você tira todos. Então Abraão é a linha por meio da qual todos vieram, todos dependem dele. Muito bem. Abraão teve o seu sobrinho sequestrado, Ló. Ló foi sequestrado. Ele montou um exército, foi lá e resgatou Ló. Está vindo, né, com os bens. Com Ló, seu sobrinho, com os bens. Ele está vindo e diante dele surge alguém que ele entende que é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que era o rei de Salém. Como que ele sabia disso? Ele sabia disso porque ele era espiritual e da mesma forma como ele adorava o Deus verdadeiro, sem conhecer, um Deus que não tem face, um Deus que não tem forma, um Deus que não tem ídolos, um Deus que se comunica com ele somente pela voz, e ele crê pela fé, por isso que ele é o pai da fé. Da mesma forma como ele tinha essa espiritualidade, ele tinha essa sensibilidade, ele olhou para Melquisedeque e ele entendeu que Melquisedeque era o sacerdote que servia ao mesmo Deus dele, que servia ao Deus Altíssimo, que servia ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele se depara com Melquisedeque, é tão verdade isso, que ele pega dos seus bens, tira a 10ª parte e entrega a quem? A Melquisedeque. Ele paga dízimos a Melquisedeque. Isso aí é um princípio lógico. O menor paga dízimos ao maior. Da mesma forma como nós devolvemos dízimos a Deus, porque Deus é maior do que nós. Então nós abençoamos a obra de Deus, confirmando que Ele é maior do que nós, que nossa bênção vem dele. Veja, Abraão devolve dízimos a Melquisedeque. Abraão reconhece que Melquisedeque é maior do que ele, por meio desse ato, dessa atitude. Melquisedeque abençoa Abraão. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, o menor é abençoado pelo maior. Então Melquisedeque era hierarquicamente superior a Abraão. Não é isso? Melquisedeque é superior a Abraão, tanto que ele confere bênção. Põe a mão na cabeça dele e diz: eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo. Agora, entende uma coisa. Abraão está sendo abençoado por Melquisedeque. Abraão é pai de Isaac, pai de Jacó, e Jacó é pai de Levi. Levi está nos lombos de Abraão. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento. Está nos lombos, está dentro dele, é filho dele, veio dele.
Tá certo? Teve origem nele. Então, quando Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque está abençoando Isaac, está abençoando Jacó, está abençoando Levi e todo o sacerdócio levítico, que está sendo abençoado por Melquisedeque. Muito bem. Cristo é sacerdote conforme a ordem de quem? Melquisedeque, não Levi. Por isso, Cristo é superior a Levi. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Melquisedeque, porque o sacerdócio de Cristo não depende de Levi, e sim de Melquisedeque, que é maior do que Abraão e é maior do que todos os levitas. Então, é aí onde você tem a superioridade do sacerdócio de Cristo. Então, vamos ficar por aqui, porque eu já tomei 15 minutos, eu peço perdão aí pelo atraso e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.